A Bíblia é o livro da esperança. E o livro da esperança nos ensina os traumas da vida, nos aspectos da expansão do espírito humano, falando das dificuldades, dos problemas, falando dos pecados urdidos no silêncio, das tragédias familiares, do estado de ânimo diversos, enfrentamento, adoecimento, perdas dos protagonistas de muitos enredos humanos. Mas a Bíblia é um livro de esperança. Eu gosto da Tânia Teresa, juíza federal, que quando adolescente vivia do lixo de Aquidauana, mas depois teve um encontro com Cristo e sua vida mudou completamente. Ela diz que este livro, a Bíblia, é um livro de leis, são leis do Criador. E nós devemos atentar para o fato de que este livro é um livro de leis e essas leis têm que ser obedecidas nos seus mínimos detalhes, senão nós falhamos no nosso relacionamento com o Criador. Jesus Cristo mesmo diz, lá no Sermão do Monte, está escrito, não adulterarás, é o 7º mandamento do Decálogo de Moisés. Mas ele diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e a desejar, já cometeu adultério com ela. Jesus, o legislador, está nos ensinando um princípio. Primeiro, não adulterarás, estava falando na prática do adultério. Mas Jesus agora dá uma nova reinterpretação. Como é que surgiu a quebra daquele 7º mandamento? Surgiu com o teu olhar. Quando você olhou, cobiçou. Quando você olhou e desejou. E aí você vai e transgride o mandamento e traz as consequências da sua transgressão para a sua vida. No capítulo 13 de Mateus, Jesus fala das parábolas. E eu acho bem interessante que ele fala daquele homem que plantou semente de trigo no seu campo. E depois de plantar semente de trigo, os seus trabalhadores, colaboradores, vieram dizer, Senhor, nós não plantamos semente de trigo, semente boa, mas está no meio do trigal semente de joio. Quer que nós vayamos lá e retirá-la? Disse, não. Vamos deixar que os dois venham florescer, frutificar, e depois nós colhemos. Colhemos o joio, amarramos e lançamos no fogo. E colhemos o trigo e guardamos no celeiro. E Jesus dá a interpretação. A nossa igreja está cheia de trigo legítimo, autêntico, mas também nas nossas igrejas nós temos joio. E o joio é semeado pelo Satanás. E o joio é filho do pai da mentira. E nós temos que conviver com essa simbiose de estar no trigal, mas em relacionamento com o joio. Mas no dia certo, na hora certa, quando Jesus mandar os seus anjos separar o joio do trigo, então o joio será amarrado e lançado no fogo. A pergunta que não quer calar é essa: você é trigo ou você é joio? Pela sua maneira de viver, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento em relação a este livro, a esperança que Deus nos deu, você precisa realmente ter uma natureza de trigo, de ser fiel a Deus nos mínimos detalhes. A palavra de Deus diz, se teu olho te escandalizar, arranca-o, porque é melhor entrar no reino dos céus sem um dos olhos, do que ir para o inferno com os 2 olhos. Se o abraço, se sua mão ou se o seu pé te escandalizar, arranca-o, é melhor ir com uma amputação para o céu do que ir com os 2, seja 2 braços ou 2 pernas, para o inferno. Então, nosso Deus trata de maneira
muito contundente a questão do pecado. E ele fala que nós temos que realmente colocar na nossa vida essa autenticidade de sermos trigo, fiel à palavra de Deus e não joio, estabelecendo esse relativismo entre o reino de Deus, seus princípios, suas verdades, seus valores, e o reino das trevas, com seu relativismo. Que Deus nos abençoe e que esta palavra de esperança, palavra de fé, palavra de amor, possa estar em nossos corações e que nós venhamos realmente agir com fidelidade perante o nosso Deus. A palavra amém significa o Rei vive em nós e Ele é fiel. Nós que temos o Rei vivendo em nós, devemos ser fiel à palavra de Deus, fiel na nossa intimidade com o nosso Pai Celestial, com o Criador Eterno, com a Trindade Santa. Pastor Jones Bidarte Lopes, aqui de Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, do coração de Deus para o seu coração. Que Deus nos abençoe.